Bom dia, meus amigos. Que Jesus os abençoe. Eu espero que vocês estejam bem, na graça do Pai, e que o seu dia seja maravilhoso e abençoado por Deus. Pedindo também a proteção divina para entendermos e aplicarmos corretamente a palavra de Deus em nossas vidas. Muita paz, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar com nossos passos com Deus, que é a revisão de Atos 17. Por que a ressurreição dos mortos faria os gregos hesitarem? Essa é uma questão que vem de encontro àquilo que eles acreditavam. E os gregos, naquela época, eles acreditavam na lógica para tudo. E a sua maneira de raciocinar, de pensar, era baseada na lógica e na razão, materialmente falando. As coisas espirituais, no que diz respeito à ressurreição, eles não acreditavam. Eles viam o corpo físico como algo desprezível e inútil. No entanto, eles não compreendiam sobre a existência da vida, sobre a morte, quem é que dava a vida e a morte, eles atribuíam a um Deus desconhecido. E o que Paulo estava fazendo ali neste capítulo 17 é apresentar para eles o Deus conhecido, apresentar a boa nova. E nós vemos que eles tiveram dificuldades para entender o apóstolo Paulo. Deus, desde o começo dos tempos, Ele estava fazendo muitos milagres no que diz respeito à ressuscitação. E essa ressuscitação Deus tem feito até no Antigo Testamento para quê? Para mostrar que Ele existe e também a sua capacidade. Para mostrar como que Deus trabalhou desde o Antigo Testamento. A primeira ressuscitação que vou citar é que Elias ressuscitou o filho de uma viúva de Serepta. Esse menino, ele estava morto. E daí, quando Elias chegou lá, pegou o menino nos braços, orou, e o menino voltou à vida novamente. Foi algo inexplicável para eles e algo de muita glorificação para Deus. Muitos começaram a acreditar que Deus realmente existia. E em seguida, o profeta Eliseu ressuscitou o filho da mulher sulamita. Ele chegou lá e esse menino estava morto. Aí ele entrou no quarto, fechou a porta e diz a Bíblia que Eliseu fez um processo de esquentamento do cadáver. Ele se esticou em cima do menino, deu uma esquentada no menino e daí ele caminhou pelo quarto, ele repetiu isso de novo, aí o menino respirou, me parece que 7 vezes e voltou à vida. E daí em seguida Eliseu entrega o filho vivo para essa mãe que ficou maravilhada, tão agradecida a Deus pelo grande milagre. Em seguida Deus, de uma maneira até engraçada, ele realiza um outro milagre através de Eliseu, mas dessa vez Eliseu já estava morto e sepultado. Então, o que aconteceu é que um homem morreu. E daí o coveiro estava lá para colocar o homem. Quando eles iam colocar o homem, eles viram que alguns invasores moabitas, que eram muito perigosos, estavam se aproximando. Eles pegou o corpo e jogou em cima do corpo de Eliseu. E diz a história que o corpo do menino tocou os ossos de Eliseu. Aí esse homem que estava morto se pôs de pé completamente vivo. Eu acho fantástico esse milagre de Deus. Eu acho que o poder de Deus ele vai além da nossa imaginação.
E Deus está mostrando ali que não importa se a pessoa está viva ou morta, mas que também não era o Eliseu propriamente dito realizando aqueles milagres, porque Eliseu estava morto. Então, era o próprio Deus, através de Eliseu, fazendo esse milagre. Outro exemplo é o milagre do próprio Jesus. Jesus estava entrando em Naim e havia uma procissão de um funeral. E daí era o filho de uma viúva e a viúva estava inconsolável. Jesus ressuscitou esse menino e essa viúva, ela ficou em júbilo, totalmente feliz, e aquela procissão fúnebre virou uma festa de agradecimento e louvor a Jesus Cristo. Outra ressuscitação fabulosa de Jesus foi quando ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava lá na catacumba já por 4 dias, mortíssimo da Silva, como diz o ditado popular. E as pessoas estavam lamentando que se Jesus estivesse lá, isso não teria acontecido com Lázaro. Mas aí Jesus soube do acontecido, ele veio e daí encontrou com Marta, e Marta, chorando naquele desespero, Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. E aqueles que acreditam nele, mesmo mortos, viverão. E daí ele perguntou para Marta se Marta acreditava. Marta disse que sim. Eu sei que aí, para fazer a história curta, Jesus começou a chamar por Lázaro, Lázaro, Lázaro. E daí lá vem Lázaro fora da catacumba, totalmente vivo. E foi uma cena chocante, porque Lázaro ainda saiu envolto naquelas faixas que eles enfaixavam os mortos e colocavam certas especiarias, certos óleos por causa do mau cheiro. Então Lázaro ainda saiu naquele processo ainda de desenfaixar na frente de todo mundo, mas completamente vivo depois de 4 dias de morto. Já pensou que milagre maravilhoso? Nós há pouco tempo também estudamos o milagre em que Pedro ressuscita Tábita, em que o nome dela grego é Dorcas. E nós vimos que com essa ressuscitação muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus Cristo. Outra ressuscitação interessante foi quando o apóstolo Paulo ressuscitou um homem chamado Eutico. Este homem, enquanto o apóstolo Paulo estava fazendo o discurso, ele se encostou num parapeito ali, adormeceu e caiu do 3º andar para baixo. E daí o povo desesperado saíram todos dali para acudir o rapaz estava morto. Mas o apóstolo Paulo acalmou todo mundo e ressuscitou esse rapaz. A ressuscitação mais famosa que existe, que ninguém pode de maneira nenhuma até hoje provar que não houve, é a ressuscitação do próprio Jesus Cristo, porque ele se ressuscitou por ele mesmo na graça do Pai. Então foi o seguinte, todos nós conhecemos a história que Jesus foi crucificado e daí ele foi levado para a catacumba foi lacrada com aquelas rochas imensas e colocaram guardas lá para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, que os sacerdotes estavam muito preocupados que iriam roubar o corpo e falar que ele tinha ressuscitado. Puseram os guardas lá guardando a catacumba. As mulheres, que são Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas foram até a catacumba para colocar os perfumes, preparar o corpo e tudo mais. Quando elas chegaram lá, a pedra da entrada da caverna tinha sido retirada. E ao invés de encontrar o corpo de Jesus lá, elas foram saudadas por um anjo, todo em branco, que anunciou que Jesus
tinha ressuscitado. Essas ressuscitações, elas foram usadas desde o Antigo Testamento, mostrando o poder de Deus, que nenhum ser humano é capaz de ressuscitar um ser humano, de dar a vida a um ser humano, porque a vida é dada e retirada por Deus. E também esse processo de ressuscitação, Deus, através dos profetas, ressuscitou esses exemplos que eu coloquei para vocês. E Jesus também, ele como Deus, ele se ressuscitou. Veja que tudo que a pessoa descrente possa dizer que está errado, que é mentira, eles não podem desmentir a ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive os próprios sacerdotes que assassinaram Jesus, os judeus, todos eles procuraram em todos os lugares uma prova contra Jesus, uma prova que essa ressurreição não existiu, mas Jesus ressuscitou e apareceu na frente de milhares de pessoas. Vamos rapidinho às nossas 5 questões sobre Atos 17. Não vão embora não, é muito importante participar da revisão. Se tiverem dificuldades, vamos rever o vídeo. Vamos fazer perguntas, tá bom? Nós aprendemos juntos, assim é muito melhor. A primeira questão diz: por que os judeus invadiram a casa de Jasão? Escolha uma ou mais opções. 1. Por inveja. 2. Porque Jasão não era judeu circuncidado. Ou 3. Porque eles procuravam por Paulo e Silas. Vamos ao tempo para vocês pensarem. As respostas corretas são 1. Por inveja e 2. Porque eles procuravam por Paulo e Silas. Não sei se vocês se lembram, quando Paulo chegou lá em Tessalônica, eles se hospedaram na casa de Jasão. Mas aí eles vieram e fizeram essa revista na casa de Jasão, trouxeram Jasão preso. Jasão pagou a fiança para sair. Mas, de certa forma, o apóstolo Paulo, se ele ficasse na cidade, ele traria problemas para Jasão. Então, foi aí que o apóstolo Paulo teve que fugir sem se despedir para proteger Jasão. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Questão 2. Por que acusaram Paulo de ser um traidor de César? Número 1. Porque César era um descrente. 2. Porque os cristãos afirmavam existir outro rei. 3. Porque Paulo deveria pregar sobre a religião judaica. Escolha apenas uma opção. Vamos ao nosso tempo para pensar e escolher.
É tudo sobre a soberania de César. Ele, como rei, ele não queria de maneira nenhuma que nenhum outro se declarasse rei, porque era uma traição, a pessoa estaria tentando derrubá-lo do seu posto. Então, qualquer um que fizesse isso iria ser preso e morto. Mas aí, como estavam falando que Jesus Cristo era um rei, eles usaram isso contra o apóstolo Paulo para que ele fosse preso, apedrejado, morto ou tirado da cidade. A resposta correta é 2, porque os cristãos afirmavam existir outro rei. E daí, lendo para vocês Atos 17:7, que diz: são todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Questão 3. Quem saiu bem-sucedido nessa questão em Tessalônica? Número 1, o apóstolo Paulo e seus companheiros. Número 2, os judeus que obrigaram Paulo a fugir. Escolha uma das duas opções. Pense muito bem para não errar essa. A resposta correta é 1, o apóstolo Paulo e seus companheiros. Gente, vejam que parece que o apóstolo Paulo estava perdendo, porque ele teve que sair sem se despedir, às pressas, porque senão iria acontecer algo com Jason e com ele. Então ele saiu imediatamente dali. Parece que ele estava perdendo, mas não. Por causa disso, o evangelho ele expandiu muito mais. Deus estava levando o apóstolo Paulo para a Grécia. Então dali ele iria para a Bereia, de Bereia iria chegar na Grécia. Está escrito em Atos 17:10. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Questão 4. Como Paulo se sentiu ao visitar Atenas? 1. Maravilhado. 2. Confortável. 3. Indignado. Escolha uma das opções. Vamos ao tempo para pensar. A resposta correta é 3, indignado. Paulo chegou num lugar muito desenvolvido, num lugar em que as pessoas se diziam ser sábias, pessoas que estavam no topo do mundo, mas elas estavam praticando muita idolatria. Elas tinham um templo dedicado ao Deus desconhecido. Então, eles não tinham nenhum conhecimento sobre Deus. Não que a palavra de Deus ainda não tivesse chegado lá, já tinha chegado lá porque lá tinha uma sinagoga. Então, as pessoas já tinham conhecimento dos profetas, de tudo que eles pregavam, da lei do Torá, mas eles preferiam ficar na idolatria. Quando nós falamos de idolatria, existem 3 tipos. A primeira idolatria, o homem faz algo com suas próprias mãos e denomina aquilo de algo que tem um poder superior. O segundo tipo de idolatria é a idolatria satânica.
que muitas pessoas são ligadas a certos terreiros, a feitiçaria e fazem certas imagens que são satânicas. E daí a terceira idolatria, que é muito comum, é a idolatria do coração. A pessoa coloca certas coisas no seu coração e idolatra aquilo como real. Por exemplo, nós vamos ver que a pessoa vai adorar algum ser que não está na Bíblia. Vai denominar algo e vai começar a adorar, mas é algo totalmente humano. Mas a pessoa tem no seu coração como algo verdadeiro, quando não é. Tudo que é verdadeiro tem que estar na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, são coisas do homem em conjunto com o Satanás. Agora, a última questão, 5. De acordo com as Escrituras, quem dos três irá para o céu? Prestem bem atenção. Paulo, o sacerdote da sinagoga, Jason, ou nós não sabemos. Escolha apenas uma opção. Cuidado com essa, pense bem. A resposta correta é 4. Não sabemos. Essa é um pouco difícil da gente analisar, porque a gente fala, o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo, então ele vai para o céu. Muitos até dizem que o apóstolo Paulo é um santo, porque ele escreveu vários livros na Bíblia e tudo mais. Mas veja que o julgamento daquilo que o apóstolo Paulo desde a época que ele perseguia os cristãos, aí ele passou a pregar para os seus inimigos e foi à morte. Quem vai fazer o julgamento de tudo isso e colocar naquela balança justa de Deus é o próprio Deus. O ser humano não pode de maneira nenhuma fazer esse julgamento. Apesar da gente ter no coração aquela coisa da idolatria do coração, que ele é um santo. Mas antes da ressurreição, nós não sabemos se o apóstolo Paulo é realmente 100% um santo. Nós não conhecemos todos os lados da história e nós não temos a capacidade de ser 100% justos como Deus é. Então, isso tudo, quem pode decidir é apenas Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma ter idolatria no nosso coração para resolver esse tipo de coisa. Assim nós terminamos nossos passos com Deus desta semana. Muito obrigada pela sua participação, pedindo ao Pai que o abençoe abundantemente. Que você continue esta semana seguindo os passos de Jesus, sendo obediente e vivendo com a palavra dele dentro do seu coração. Não tem erro, se a gente quer viver feliz, a gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que fazer a sua vontade. Comecem a fazer isso pouco a pouco, às vezes dói, o nosso orgulho machuca, mas a gente vai eliminando esse orgulho e vai colocando o amor de Deus mais e mais no nosso coração e nos santificando passo a passo, que não é fácil porque este mundo nos provoca para o outro lado. Mas se nós estamos completamente conectados com Jesus Cristo, é possível, porque Ele disse que sim, que é possível. E nunca se esqueçam, meus amigos, que
porque o próprio Jesus nos disse que ele veio não para trazer a paz, mas ele veio para nos trazer a espada. Isso significa que nós teremos sim muitas lutas diárias, mas se nós lutamos com a espada de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos sempre vencedores. Vejam o que aconteceu com o próprio Jesus. A sua palavra permanece firme e existe até hoje. A palavra de Deus, ela nunca vai morrer, como Jesus Cristo e o nosso Deus, nosso Pai, nunca morrerá. Muito obrigada, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Paz nesse coração lindo. Amém.